Shalom, povo lindo que vai morar no céu. Bom dia, que Deus abençoe nosso dia. Seja um dia repleto de bênção, de paz, guardado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui para trazer essa palavra rema, essa palavra revelada ao seu coração. Esse maná, esse pão fresquinho do céu, todos os dias de manhã, com a Luna mordendo minha mão. Não para, né, Luna? Oh, meu Deus do céu, viu? Nós estamos em Números, capítulo 31, né? E vamos ver o que Deus tem para falar conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, louvado seja o nome do nosso Senhor, aquele que é único e digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Diz assim a palavra do Senhor: a vitória sobre os midianitas. Disse o Senhor a Moisés: vinga os filhos de Israel dos midianitas, depois verás recolhido o teu povo. Falou, pois, Moisés ao povo, dizendo: armai alguns de vós para a guerra, e que saiam contra os midianitas para fazerem a vingança do Senhor contra eles. 1000 homens de cada tribo, entre todas as tribos de Israel, enviareis à guerra. Assim, dos milhares de Israel foram dados 1000 a cada tribo, 12.000 ao todo, armados para a guerra. Mandou-os Moisés à guerra, de cada tribo 1000, e a Finéias, filho do sacerdote Eliezer, o qual estava consigo os utensílios sagrados, a saber, as trombetas para o toque de rebate. Pelejaram contra os midianitas como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram todo homem feito. Mataram, além dos que já haviam sido mortos, os reis dos midianitas, Evi, Requém, Zur, Ur e Reba. 5 reis dos midianitas, também Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Porém, os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos midianitas, e as suas crianças também levaram todos os seus animais, e todo o seu gado, e todos os seus bens. Queimaram-lhes todas as cidades em que habitavam, e todos os seus companheiros. Tomaram também todo o despojo e toda a presa, tanto de homens como de animais. Trouxeram a Moisés e ao sacerdote Eliezer e a congregação dos filhos de Israel, os cativos, e a presa e o despojo para o arraial nas campinas de Moabe, junto do Jordão, à altura de Jericó. Moisés e Eliezer, o sacerdote, e todos os príncipes da congregação saíram a recebê-los fora do arraial. Indignou-se Moisés contra os oficiais do exército, capitães dos milhares e capitães das centenas, que vinham do serviço da guerra. Disse-lhes Moisés: deixastes viver todas as mulheres? Eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Agora, pois, matai dentre as crianças todas as do sexo masculino, e matai toda mulher que coabitou com algum homem, deitando-se com ele. Porém, todas as meninas e as jovens que não coabitaram com algum homem, deitando-se com ele, deixai-as viver para vós outros. A purificação dos soldados e da presa. Acampai-vos 7 dias fora do arraial. Qualquer de vós que tiver matado alguma pessoa, e qualquer que estiver tocado em algum morto, ao 3º dia e ao 7º dia vos purificareis, tanto vós como a vossos cativos. Versículo 20. Também purificareis toda veste, toda obra de peles, e toda obra de pelos de cabra, e todo artigo de madeira. Então disse o sacerdote Eliezer aos homens do exército que partiram à guerra: este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés. Contudo, o ouro, a prata, o bronze, o ferro e o estanho e o chumbo, tudo que pode suportar o fogo, fareis passar pelo fogo, para que fique limpo.
Também, todavia, se purificará com a água purificadora, mas tudo que não pode suportar o fogo, fareis passar pela água. Também lavareis as vossas vestes ao 7º dia, para que fiqueis limpos, e depois entrareis no arraial. 25. Disse mais o Senhor a Moisés: faze a contagem da presa que foi tomada, tanto de homens como de animais, tu, Eliezer, e o sacerdote, os cabeças das casas dos pais da congregação. Divide a presa em 2 partes iguais, uma para as que hábeis na peleja saíram à guerra, e a outra para toda a congregação. Então para o Senhor tomarás tributo dos homens do exército que saíram a esta guerra, de cada 500 cabeças, uma, tanto dos homens como dos bois, dos jumentos e das ovelhas. Da metade que lhes toca, o tomareis e o dareis ao sacerdote Eliezer, para a oferta do Senhor. Mas da metade que toca aos filhos de Israel, tomarás cada 50, um tanto dos homens como dos bois, dos jumentos e das ovelhas, todos os animais, e os darás aos levitas, que têm a seu encargo o serviço do tabernáculo do Senhor. Moisés e o sacerdote Eliezer fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Foi a presa restante do despojo que tomaram os homens de guerra: 675.000 ovelhas, 72 bois, 61.000 jumentos e 32.000 pessoas, as mulheres que não coabitaram com homem algum, deitando-se com ele. E a metade, parte que toca aos que saíram à guerra, foi um número de 337.500 ovelhas. O tributo em ovelhas para o Senhor foram 675, e foram os bois 36.000, e o seu tributo para o Senhor 72. E foram os jumentos 30.500, e o seu tributo para o Senhor 61. As pessoas foram 16.000, e o seu tributo para o Senhor 32. Então Moisés deu a Eliezer o sacerdote o tributo da oferta do Senhor, como este ordenara a Moisés. E da metade que toca aos filhos de Israel, que Moisés separara dos homens que pelejaram, a metade para a congregação foram em ovelhas, 337.500, em boi 36.500, 36.000 em jumentos, 30.500, e pessoas 16.000. Desta metade que toca aos filhos de Israel, Moisés tomou um de cada 50, tanto de homens como de animais, e os deu aos levitas, que tinham a seu cargo o serviço do tabernáculo do Senhor, como o Senhor ordenara, a oferta voluntária dos capitães. 48. Então se chegaram a Moisés os oficiais sobre os milhares do exército, capitães sobre 1.000 e capitães sobre 100, e lhe disseram: teus servos fizeram a conta dos homens de guerra que estiveram sob as nossas ordens, e nenhum falta dentre eles e nós, pelo que trouxemos uma oferta ao Senhor, cada um o que achou, objetos de ouro, ornamentos para o braço, pulseiras, sinetes, arrecadas e colares, para fazer expiação por nós mesmos perante o Senhor. Assim Moisés e o sacerdote Eliezer receberam deles o ouro, sendo todos os objetos bem trabalhados. Foi todo o ouro da oferta que os capitães de 1.000 e os capitães de 100 trouxeram ao Senhor, 16.750 ciclos, pois cada um dos homens de guerra havia tomado despojo para si. Moisés e o sacerdote Eliezer receberam o ouro dos capitães de 1.000 e dos capitães de 100, e o trouxeram à tenda da congregação como memorial para os filhos de Israel perante o Senhor. Aleluias, glórias a Deus. A gente analisando esse contexto, a gente vê aí, né, essa guerra aí contra os medianitas, né, esse povo inimigo que fez tanto mal para o povo de Israel, e a chamada, né, de Deus passando ali por intermédio de Moisés, e Deus deixando claro, né, para Moisés que depois dessa batalha
eventualmente ele ia se reunir com os teus antepassados, ou seja, com aqueles que partiram dessa vida terrena e estão num outro propósito, num outro plano de Deus, né? Sendo cuidado ali pelo Senhor. É interessante isso porque isso nos ilustra a vida após a morte, né? A partir do momento em que nós nascemos do ventre da madre da nossa mãe, o nosso relógio começa a girar ao contrário, né? A cada dia nós temos menos dias de vida, né? E a gente só tem uma vida para viver que a gente venha viver com qualidade, com ordem, com decência, com temor ao Senhor. Interessante também o que me chama a atenção nesse contexto é a questão da purificação, né? Porque eles estavam ali, você vê que Deus levantou eles ali para purificar. E o intuito da purificação é de realmente deles serem limpos, serem úteis, fortes diante do Senhor, né? A gente sabe que às vezes um castigo, uma punição, ela faz uma pessoa mudar de atitude, mas não é dessa forma que Deus age. A gente sabe também que a gente precisa, embora estando numa obra religiosa, né, a gente está se santificando, mas a gente precisa se santificar dia após dia na presença de Deus, vigiando nas nossas atitudes, vendo se realmente nós estamos, dignos diante do Senhor. Eu falo para você, de mim mesmo, eu tenho que buscar a Deus todos os dias, né? Buscar para Deus que me ajude na minha fraqueza. E você? Você precisa de Deus todos os dias? Como é que está a sua vida de santidade diante de Deus? É entre você e Deus. É interessante que no contexto daquela época, aqueles homens que trabalham com ferro, o ferreiro, né? E quando ele fazia a espada, ali que ele colocava no fogo, quando que ele sabia que ela estava pronta, aquela prata? Quando aquela prata ela estava reluzente, que ele podia ver a face dele naquela prata. Quando refletia o rosto dele naquela prata, ele sabia que já, né, chegou no ponto, né, já tá no jeito. E assim também na nossa vida, quando que nós vamos ver que verdadeiramente nós estamos em santidade, né, com intimidade com Deus? Quando a gente vê que a gente está refletindo a glória do nosso Senhor Jesus na nossa vida, que a gente está transmitindo, exalando Jesus para as pessoas, aí nós vamos ver que verdadeiramente nós estamos no caminho que Deus é na nossa vida, e isso é muito prazeroso, é benéfico enquanto a gente estiver nessa vida terrena, porque há um propósito, há uma chamada, né? E a gente sabe que o plano não acaba aqui, há uma morada celestial. E se Deus quiser, todos nós um dia vamos morar no céu, amém? Amém. É muito bonito também ver, né, esses capitães desses 1000 e os capitães de 100 levando ali diante do sacerdote, né, e de Moisés ofertas, porque eles se alegravam de terem voltados todos, de não ter se perdido nenhum, né, de não ter morrido ali na guerra. Então olha que dádiva, né, que dom, porque imagine numa guerra, né, tantos despojos, imagino como que deve ter sido ali uma batalha terrível. Só toca se Deus permitir, irmão. E assim, eles passaram por aquilo ilesos, né? E puderam retornar ali e eles estavam gratos a Deus. E detalhe, né? Tudo naquela época seguia uma direção e uma ordenança de Moisés e dos sacerdotes. Mas eles sentiram gratidão. Então, eles não precisavam ali de esperar ali que Moisés mandasse, ei, vocês vão perceber ou não que vocês voltou todo mundo. Não precisou de ninguém alertar eles sentiram. Então a gratidão, quem precisa expressar todos os dias com a nossa busca diária somos nós. Como o Rodolfo bem colocou, eu preciso ser grata, você precisa ser grato, e a nossa busca precisa ser diária, amém? Vamos orar em nome de Jesus? Amém. Senhor meu Deus e amado Pai, te damos graças, Senhor, pelo dom da vida, por esse privilégio, Senhor, de mais um dia estarmos na Tua santa presença, aprendendo a Tua palavra. Se o Senhor não voltar amanhã, nós estaremos aqui meditando a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Lâmpada para os meus pés, a palavra do Senhor, e luz para o nosso caminho. Que Deus abençoe seu dia. Shalom.